sou Laurinha Escobar, do Estúdio Laurinha Escobar. Sou escritora, tenho 2 livrinhos publicados pela Livraria Cultura e pela Amazon. Sou escritora espiritualista, entre outros. Eu escrevo, desenho, conto histórias, componho e canto. Eu canto para criança e canto hinos. Vamos dar a sequência ao livro de Juízes. Estou no capítulo 18, seguindo. Eles disseram: cala-te, põe a mão à boca, vem conosco, semo-nos por pai e sacerdote. Sai-te, é melhor ser sacerdote na casa de um homem do que ser sacerdote de uma tribo, de uma família em Israel. Então se alegrou o coração do sacerdote, tomou a estola sacerdotal, os ídolos do lar e a imagem de escultura, e entrou no meio do povo. Assim viraram, e tendo posto diante de si meninos, o gado, seus bens partiram. Estando já hoje longe de casa, Mica, reuniram-se os homens que estavam nas casas junto a dele, alcançaram os filhos de Dan, e clamaram após eles, os quais voltando-se disseram a Mica: que tens que convocaste esse povo? Respondeu-lhes: o Deus que o fiz, me tomastes, e também sacerdote, e vós fostes, que mais me resta? Como, pois, me perguntais que tens? Porém, os filhos de Dan lhe disseram: não nos faça ouvir a tua voz, para que porventura homens e ânimo amargo não lancem sobre ti, e tu percas a tua vida e a vida da tua casa. Assim prosseguiram seu caminho os filhos de Dan. Mica, vendo que eram mais fortes do que ele, volta-se, retornou para sua casa. Levaram eles o que Mica havia feito, e o sacerdote que tivera, e chegaram a Laís, um povo em paz e confiado, e feriram a fio de espada e queimaram a cidade. Ninguém houve o que livrasse, porquanto estavam longe de Sidom e não tinham trato com ninguém. A cidade estava no vale junto a Bet-reob. Reedificaram a cidade, habitaram nela, e lhe chamaram Dan, segundo o nome de Dan, seu pai, que nascera a Israel. Porém, outrora o nome desta cidade era Laís. Os filhos de Dan levantaram para si aquela imagem e escultura. Jonatas, filho de Gerson, o filho de Manassés. Ele e seus filhos foram sacerdotes da tribo dos Donitas até ao dia do cativeiro do povo. Assim, pois, a imagem de escultura feita por Mica estabeleceram para si todos os dias que a casa de Deus esteve em Siló, o levita e a casa concubina. Naqueles dias em que não havia rei em Israel, houve um homem levita que, peregrinando nos longes da região montanhosa de Efraim, tomou para si uma concubina de Bet de Judá. Porém ela, aborrecendo-se dele, tomou para a casa de seu pai em Belém de Judá, e lá esteve os dias de uns 4 meses, seu marido tendo consigo seu servo e 2 jumentos. Levantou-se e foi após ela para falar-lhe ao coração, a fim de tornar a trazê-la. Ela o fez entrar na casa de seu pai. Este, quando ouviu,
saiu alegre ao recebê-lo. Seu sogro, o pai da moça, o deteve por 3 dias em sua companhia. Comeram e beberam, e o casal se alojou ali. Ao 4º dia madrugaram e se levantaram para partir. Então o pai da moça disse ao seu genro: fortalece-te com um bocado de pão, e depois partireis. Assenta-te, pois. E comeram ambos juntos e beberam. Então disse o pai da moça ao homem: peço-te que ainda esta noite queirais passá-la aqui, e se alegre teu coração. Contudo o homem levantou-se para partir, porém o seu sogro, instando com ele, fê-lo pernoitar ali. Eis que ao anoitecer vinha do seu trabalho no campo um homem velho. Era este de região montanhosa de Efraim, mas morava em Gibeá. Porém, os habitantes do lugar eram benjamitas. Erguendo o velho os olhos, viu a praça da cidade. Este viajante e lhe perguntou: para onde vais e de onde vens? Ele lhe respondeu: estamos viajando de Belém de Judá para longe da região montanhosa de Efraim, donde sou. Fui a Belém de Judá e agora estou de viagem para a casa do Senhor, e ninguém há que me recolha em casa ainda. E há palha e pasto para os nossos jumentos, e também pão e vinho para mim, e para a tua serva, e para o moço que vem com teus servos. De coisa nenhuma há falta. Então disse o velho: paz seja contigo, tudo quanto te vier a falar, fique ao meu cargo. Tão somente não passes a noite na praça. Levou-o para casa e deu pasto aos jumentos, e tendo eles lavado os pés, comeram e beberam. Enquanto eles se alegravam, eis que os homens daquela cidade, filhos de Belial, cercaram a casa, batendo a porta, e falaram ao velho senhor da casa, dizendo: traz para fora homem que entrou à tua casa, para que abusemos dele. O senhor da casa saiu ter eles. Eles disse: não, irmãos meus, não faceis semelhante mal, já que o homem está na minha casa, não façais tal loucura. Minha filha é virgem, e a concubina lhe trarei para fora. Humilhais e fazei delas o que vos agrades. Porém, este homem não façais semelhante loucura. Porém, aqueles homens não quiseram ouvir. Então ele pegou da concubina do levita, entregou a eles fora, e eles forçaram e abusaram dela toda a noite pela manhã. E subindo alva, deixaram. Ao romper da manhã, vindo a mulher, caiu à porta da casa do homem onde estava o seu senhor, e ali ficou até que se fez dia claro. Levantando-se pela manhã, seu senhor abriu a porta da casa, saindo a seguir seu caminho. Eis que a mulher, sua concubina, jazia à porta da casa com as mãos sobre o limiar. Ele lhe disse: levanta, vamos. Porém ela não respondeu. Então o homem a pôs sobre o jumento e dispôs, e foi para sua casa. Chegando à sua casa, tomou de um cutelo, e pegando a concubina, a despedaçou por seus ossos em 12 partes, e enviou por todos os limites de Israel. Cada um que isso presenciava, aos outros dizia: nunca tal coisa se fez, nem viu desde o dia em que os filhos de Israel subiram da terra do Egito até o dia de hoje. Ponderai nisso, e considerai e falai. Os israelitas
Vindo o traje feito ao levita, saíram todos os filhos de Israel e a congregação e se ajuntou perante o Senhor de Mispa, como de fora, um só homem desde Quedã e Berseba, como também a terra de Gileade. Os príncipes de todo o povo e todas as tribos de Israel se apresentaram na congregação do povo de Deus. Havia 400.000 homens de pé, que puxavam a espada. Ouviram os filhos de Benjamim e os filhos de Israel. Haviam subido a Mispa, disseram os filhos de Israel: contai-nos como sucedeu esta maldade. Então respondeu o homem levita, marido da mulher que fora morta, e disse: cheguei com minha concubina a Gibeia, cidade de Benjamim, para passar a noite. Os cidadãos de Gibeia se levantaram contra a minha noite e cercaram a casa em que eu estava. Intentaram matar-me e violaram minha concubina, de maneira que morreu. Então peguei minha concubina, fiz em pedaços e enviei por toda a terra da herança de Israel, porquanto fizeram vergonha e loucura em Israel. Eis que todos sois filhos de Israel. Ela, dai vossa palavra conselho neste caso. Então todo o povo levantou como um só homem, dizendo: nenhum de nós voltará para sua tenda, nenhum de nós se retirará para casa. Porém, isto é o que faremos. Gibeá, subiremos contra ela por sorte. Tomaremos 10 homens e 100 de todas as tribos de Israel, e 100 de 1.000, 1.000 de 10.000, para providenciarem mantimentos para o povo e para o fim que este vindo de Gibeá de Benjamim faça ela conforme toda a loucura que tem feito em Israel. Assim se ajuntaram contra esta cidade todos os homens de Israel, unidos com um só homem. As tribos de Israel enviaram homens por toda a tribo de Benjamim para lhe disparem de Benjamim para dizerem: que maldade é essa que se fez entre nós? Dai-nos agora os homens filhos de Belial, então em Gibeá todas as que matemos, e tireis de Israel o mal. Porém Benjamim não quis ouvir a voz de seus irmãos, os filhos de Israel. Antes os filhos de Benjamim se ajuntaram, vindo da cidade em Gibeá, para saírem a pelejar contra os filhos de Israel. E cantaram-se naquele dia os filhos de Benjamim, vindos das cidades. Eram 26.000 homens que puxavam da espada fora os moradores de Gibeá, de que se contavam 700 homens escolhidos entre todos este povo que havia sentençados homens escolhidos, canhotos, os quais atiravam com funda uma pedra num cabelo e não erravam. Contaram-se os homens de Israel afora, os de Benjamim, 400.000 homens que puxavam a espada, e todos eles homens de guerra. Levantaram-se os israelitas, subiram a Betel e comunicaram a Deus, dizendo: que dentre nós subirá o primeiro